Fala comigo, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Enem Academy, a sua academia de preparação para o Enem. No vídeo de hoje, você vai aprender tudo sobre a anatomia da redação, todas as partes que são cobradas dentro da prova de redação para você dominar todo o conteúdo e saber exatamente o passo a passo para escrever um texto nota 1000 na prova do Enem, beleza? Mas antes que a gente possa começar o conteúdo dessa aula, eu tenho que te dizer que aqui dentro do Enem Academy você encontra videoaulas de todas as matérias, tá? Português, matemática, física, química, biologia, interpretação de texto, até mesmo inglês, tá? Redação, filosofia, sociologia, tudo. Aqui dentro tem de tudo, tudo que vai ser cobrado no Enem, 100% gratuito, com a máxima qualidade para você não precisar ficar procurando por aí cursinhos caros ou então ficar caçando conteúdos em diversas plataformas diferentes, beleza? Tudo num só lugar. E para manter esse projeto ativo, a única coisa que eu peço para você é que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que vai fazer Enem esse ano, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro conteúdo de hoje. Então, vamos que vamos para a nossa primeira aula aqui de redação do Enem Academy. Nesse primeiro tema de hoje, a gente vai estudar a anatomia da redação. O que seria a anatomia da redação? Bom, o nome ele é sugestivo, né, ao estudo, por exemplo, que a gente faz dentro da faculdade de medicina, que seria, né, a anatomia do corpo humano. Seria basicamente ali o estudo de cada parte do corpo humano. De maneira semelhante, eu trouxe essa palavra aqui não à toa, mas para que a gente entenda a redação como um processo constituído de várias partes. Então, da mesma forma que o seu organismo, né, ele precisa contar com diversas estruturas, diversos órgãos do seu corpo para funcionar, a redação ela também vai funcionar não como um texto único, né, uma unidade, mas de certa forma com várias partes que, em consonância, formam o seu texto. Então, o que a gente precisa saber inicialmente para que a gente possa, de fato, chamar um texto de redação modelo Enem, né? O que é esse tal de modelo Enem? Talvez você seja um estudante que já está habituado com outras provas, talvez você tenha aulas de redação na sua escola, né, no seu cursinho, e muito provavelmente você já deve ter lidado com temas distintos, né, para você praticar ali no seu dia a dia de estudo. E é muito comum, né, muitos estudantes pensarem que a redação modelo Enem ela é um grande diferencial, né, ela é super diferente das demais provas, quando que na verdade ela vai ser bem parecida com os modelos que você já está habituado a treinar na sua escola. Como, por exemplo, né, talvez você já tenha lidado ali com temas da FUVEST, temas da VUNESP, né, ou então alguns temas ali associados às outras provas. A grande diferença aqui não vai estar no gênero textual, que quase sempre vai ser o mesmo cobrado nos vestibulares, que é basicamente a dissertação argumentativa. São poucos os vestibulares que vão explorar outros gêneros textuais, como por exemplo a Unicamp, né, que volta e meia cobra formato de podcast, né, cobra narrativa, cobra crônica, carta e etc. O Enem não. O Enem ele fica no básico, né, naquele formato tradicional que é o formato dissertativo argumentativo, certo? E essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a prova de redação do Enem. Ela não é uma prova difícil, né? Não é difícil você tirar, por exemplo, ali pelo menos 900 pontos na redação Enem. O que você precisa entender, no entanto, é que, sendo uma prova que segue um modelo, você precisa saber quais são as características estruturais para que você tenha certeza de que o seu texto tem tudo aquilo que o corretor vai avaliar na sua prova. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse conteúdo de hoje. Então vem comigo. A primeira coisa que a gente tem que saber então sobre a estrutura da prova de redação do Enem é o gênero textual. E como eu acabei de falar para você, é a dissertação argumentativa. Professor, o que significa dissertação argumentativa? Né? O que significa dissertar um texto argumentativamente? Bom, a palavra dissertação, ela vem de certa forma, né, de aprofundar teses, aprofundar pontos de vistas, né? Vem da palavra ali de você pegar uma tese e escrever sobre ela. E a palavra argumentativa, ela sugere argumentos, ou seja, você vai escrever sobre um determinado tema, apontando o seu ponto de vista, utilizando argumentos. Então eu quero que você pense que o grande propósito de uma dissertação argumentativa é levar o seu leitor ao convencimento daquilo que você está observando. Ou seja, você precisa convencer o seu corretor de que aquela visão que você tem sobre aquele determinado tema, tá? Que o vestibular vai dar o tema para você no dia, você precisa convencê-los de que a sua visão é uma visão coerente.
Então, a dissertação argumentativa tem esse propósito, né, de ludibriar, né, vamos chamar assim, de ludibriar, de tentar levar o seu corretor ao entendimento daquilo que você está observando. Então, o Enem vai jogar um tema para você, você vai ter a sua visão sobre aquele assunto e o seu objetivo é, usando os argumentos, levar esse corretor não apenas à compreensão do seu texto, mas ao convencimento de que essa tese faz sentido. Tá? Então, grave esse verbo na sua cabeça. A palavra é convencer. Se você tiver como propósito, né, durante a sua escrita, persuadir e convencer o seu corretor de que a sua visão, que a sua tese, ela faz sentido, você vai conseguir encaminhar o direcionamento do seu texto para isso, certo? Outra característica textual importante que muita gente acaba perdendo um ponto de bobeira na prova ou até mesmo zerando a redação. A redação do Enem ela é escrita sempre em terceira pessoa. Não pode conjugar verbo em primeira pessoa nem do singular e nem no plural na redação Enem. Ah, mas na FUVEST falaram que podia, né? Na Unicamp eu estou acostumado a escrever cartas em primeira pessoa. Tudo bem, são outras provas, são outros vestibulares. A realidade do Enem é muito diferente. O que você precisa ter noção é de que a prova, né, ela deve ser escrita de maneira impessoal. Portanto, quando você for escrever o seu texto, utilize sempre verbos em terceira pessoa para não comprometer toda a sua escrita, tá? Outra coisa muito importante, né? A redação Enem, ela vai ser limitada, né? A gente tem ali 30 linhas no máximo para escrever dentro daquele pacotinho da folha, certo? Aquele quadradinho. E nesse limite, as pessoas me perguntam, né? Qual que é a melhor forma de distribuir todo o meu texto ao longo dessas 30 linhas? Eu escrevo tudo numa tacada só, eu divido o texto em duas partes, divido o texto em três partes. Qual que é a melhor disposição, né, da minha configuração textual? Como que eu posso deixar o meu texto, de certa forma, mais compreensível para o meu corretor? Bom, o formato da redação, você já sabe, né? O gênero textual é uma dissertação argumentativa, como eu acabei de explicar para vocês. Então, se você pretende convencer alguém, né, de uma determinada visão, e esse alguém, no caso, é o seu corretor, como que você vai fazer isso na prática, né? Eu quero que você pense até mesmo no seu dia a dia. Você recebe, por exemplo, lá um tema polêmico. E você está conversando com um amigo seu, né? Sobre uma certa visão que você tem. E você quer mostrar para ele que os seus argumentos fazem sentido. Então, como que você faz? Você não vai chegar mostrando para ele toda a sua opinião. Você vai primeiro criar uma situação, né? Você vai contextualizar o assunto. Ou seja, você vai fazer uma introdução daquele tema dentro daquele debate que você está tendo. E a partir dessa introdução, você vai desenvolvendo, desenvolvendo, vai trazendo seus argumentos até o momento em que você conclui, né, e fecha a sua posição. Você apresentou para aquele seu colega, né, uma dissertação, né, um caso oral, para aquele sujeito que você está conversando em relação a um determinado tema qualquer, tá? E o mesmo processo é válido para a redação também. Você não vai chegar na redação já escrevendo a sua opinião, eu penso isso, aquilo, etc. E claro, né, lembrando que é sempre em terceira pessoa, né? Então você vai sempre tentar escrever de uma maneira impessoal, mas validando os seus argumentos por meio de raciocínios, tá? Daqui a pouco, mais para frente, nas próximas aulas, você vai aprender exatamente como desenvolver esse processo no seu texto, tá bom? Mas vamos lá. Da mesma forma que nessa situação mais cotidiana, né, você explica para os seus colegas, para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor o que você pensa sobre determinados assuntos, você vai utilizar essa mesma arquitetura do processo, que é uma introdução, desenvolvimento, né, e fim, que seria a conclusão, aqui no seu texto. Então, a redação ela precisa ter início, meio e fim. Como que eu sei que uma redação tem início, meio e fim? Aí entram, né, a grade estrutural dos 4 parágrafos. Você vai utilizar a regra que a gente chama, daqui a pouco eu falo isso para você, da regra do 1, 2, 1. Então são 4 parágrafos ao todo na sua redação. Um dedicado à introdução, 2 parágrafos dedicados ao desenvolvimento, ou seja, já temos 3 aqui então, e o último quarto parágrafo vai ser a sua conclusão, tá? E você vai distribuir tudo isso defendendo 2 teses. Aí você pensa, Ana fala, mas só, como assim? Eu tenho que ter mais de uma opinião sobre o assunto? Exatamente. Só que não necessariamente opiniões controversas, né? O Enem vai jogar um tema para você e você vai ter que pensar em 2 opiniões que se complementem para reforçar a sua ideia geral, que basicamente vai ser voltada naquilo, né? De que se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim, certo? E aí você vai trazer as suas explicações. Daqui para frente, eu vou mostrar para vocês um exemplo bastante prático de como fazer isso, tá? Mas por enquanto, atentem-se a esse detalhe. Quando você receber o tema da sua redação, você então vai ter que pensar em 2 teses para dissertar ao longo dos parágrafos, tá?
E muita gente acaba falhando nesse processo. As pessoas estão acostumadas a defender uma única visão, né? Há uma visão, de certa forma, não estou falando no sentido de você ficar em cima do muro, né? Mas as pessoas elas têm a tendência de expressar um único ponto de vista e a partir dele, né, escrever toda a linha de raciocínio. Elas não consideram, por exemplo, né, trazer uma outra tese para reforçar aquela ideia, mostrando que o posicionamento geral ele pode ser sustentado por mais de uma opinião, talvez por mais de duas, certo? Mas o grande legado que você tem que pensar para o Enem é justamente a presença dessas duas teses. E como eu já havia falado, né, você vai escrever tudo isso em no máximo 30 linhas. E um último detalhe, mas não menos importante, é isso daqui, ó. Isso daqui é o que vai diferenciar a prova de redação do Enem de quase todos os demais vestibulares, que é a proposta de intervenção. Esse elemento aqui, somente agora, depois de muito tempo, tá? A gente está em 2023, só agora que alguns outros vestibulares, ainda de universidades particulares, estão cobrando esse modelo de redação. Mas esse formato ele foi inaugurado pelo Enem a partir do momento em que, além de dar a sua visão sobre o assunto, uma visão crítica, né? Você tem que propor melhorias para aquele problema. Então, o Enem ele vai jogar para você uma problemática dentro do tema e você vai ter que pensar em métodos, né, em maneiras de resolver aquele problema. Então, o Enem pede para você, além de você dar a sua opinião crítica, uma forma de você anular aquele problema, ou então de consertar aquele problema. Em outras palavras, trazer uma intervenção. Esse é o grande diferencial da prova do Enem, que você não vai encontrar em praticamente nenhum outro vestibular, tá? Somente algumas particulares estão aderindo a esse modelo agora, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura geral, a estrutura global da prova de redação do Enem. Agora, como que eu vou colocar tudo isso aqui na prática, né? Então, beleza, professor, eu entendi que eu preciso, né, fazer uma dissertação, eu entendi que a dissertação, ela tem, de certa forma, ela exige de mim, de certa forma, né, um posicionamento para eu tentar convencer meu corretor, eu entendi que eu tenho que fazer tudo isso dentro de 30 linhas, entendi que eu tenho que fazer divisão em 4 parágrafos, entendi também que eu tenho que pensar em 2 teses, mas como eu vou fazer isso na prática? Agora a gente chega na segunda parte da aula, que é a composição textual. Vem comigo. A composição textual, ela é basicamente o processo estrutural, só que agora prático na sua folha. Como que você vai fazer no dia da prova do Enem? Na próxima aula, você vai aprender junto comigo, né, o passo a passo para você destrinchar um tema. Tá? Eu vou explicar para você o que você faz no momento em que você abre a prova de redação e se depara com o tema. Mas, por enquanto, fique com a seguinte ideia. Quando você se depara com uma situação na qual você tem que escrever sobre um assunto que te entregam, né, um assunto que vão jogar para você na hora, um assunto surpresa, dificilmente você vai ter, né, o que a gente chama de cartas preparadas na manga. É diferente, por exemplo, quando você estuda para a prova do Enem de matemática. Você já tem uma noção do que cai, né? Você já está treinando nos simulados ali, se você é um aluno dedicado e aplicado aqui da nossa mentoria do Enem Academy, você já está acostumado a praticar, né, os exercícios que mais são cobrados na prova. Então você já tem uma orientação do que pode cair. Agora a prova de redação não, é uma surpresa. O tema que você vai receber na hora, ele vai ser um tema, muitas vezes, né, que você pode não ter estudado sobre ele, vai ser um tema inédito. Mas isso não te impede de não escrever um bom texto sobre aquele assunto. Por quê? Porque o que vale está aqui dentro, a composição textual. Vamos lá. Eu criei uma regra, né, que não necessariamente é uma regra estipulada pelo edital, tá? Isso aqui não é uma exigência do Enem. E para fazer isso na prática, aqui na nossa composição textual, eu criei uma regra, que não necessariamente é uma regra, né, utilizada ali pelo edital, mas é um padrão que vem funcionando em todas as redações e que a gente vai fazer a prática, que é a regra conhecida como 1-2-1. Então, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos para defender as suas teses, que são 2, e um parágrafo de conclusão, totalizando 4. Como que isso vai funcionar na prática? No parágrafo de introdução, assim como nos demais, você vai ter objetivos diferentes. Então é isso aqui que vai ser o seu diferencial para a prova. Enquanto você recebe o tema e vai meditando sobre as possíveis teses, você já vai ter na cabeça o esqueleto do seu texto, porque você sabe exatamente o que fazer em cada processo. Eu não falei para você que a redação tem início, meio e fim? Pois bem, agora você vai entender exatamente o que fazer em cada um desses processos. O que eu tenho que fazer no início da redação, o que eu tenho que fazer no meio da redação e o que eu tenho que fazer no final. Vamos lá. No começo da sua redação, você vai então fazer o seu primeiro parágrafo, que é esse primeiro número 1 aqui, certo?
que seria a sua introdução. A introdução ela vai ter 3 objetivos básicos. O primeiro objetivo da introdução vai ser apresentar o seu tema. Então, quando você vai começar o seu texto nesse início, você vai pegar a palavra-chave do tema, mais para frente eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais aprofundada, mas você vai pegar aquela palavra-chave e você vai, começando ali uma breve narrativa sobre aquele assunto. Pode ser um tema desconhecido, mas você vai, de certa forma, encaminhar ele para uma discussão. Depois você vai contextualizar aquilo com alguma problemática, algo que de certa forma apresente um problema social. E depois dessa contextualização, você vai expor a sua visão, ou seja, você vai expor as suas 2 teses, as suas 2 opiniões. Então imagine o seguinte tema: os desafios para superar o cyberbullying na sociedade brasileira. Diante desse tema, o elemento principal que a gente tem que tomar cuidado aqui é a palavra cyberbullying. Então, o tema vai tratar sobre esse assunto. Então, nessa etapa de apresentar o tema, você vai falar um pouco do cyberbullying, explicar o que é. Não precisa trazer aqui grandes alusões históricas ou grandes repertórios. Você pode simplesmente começar do básico, explicando o que é o cyberbullying. E depois você contextualiza isso como sendo um problema, Ou se for um tema positivo, como sendo, por exemplo, uma coisa boa. Nesse caso, uma coisa ruim, então você vai produzir aí uma crítica nessa etapa da contextualização. E depois você vai expor a sua visão sobre o assunto. Então, o cyberbullying, ele apresenta esse desafio e esse desafio, que são as suas teses. Então, perceba que a tese ela vai ser modulada por esse comando de ação, que é a palavra que antecede o elemento principal do tema. Então, se o tema é cyberbullying, ele provavelmente tem um comando acompanhado. Geralmente é desafios, geralmente pode ser impactos ali. Existe alguma palavra-chave que vai te orientar em relação àquilo que pode aparecer para você. Então, quando ele pedir para você analisar um tema, ele já vai jogar o tipo de visão para você. Ah, quero que você fale sobre os desafios de tal coisa, quero que você fale sobre os benefícios de tal coisa. Então, essas palavras, desafios, benefícios, vão te nortear para expor as suas teses. Depois, no seu segundo e no seu terceiro parágrafo, quando você for desenvolver essas teses que você pensou, aí vai entrar a questão propriamente dita do destrinchamento, daquilo que a gente chama da argumentação. Agora você vai começar a utilizar os argumentos a seu favor para defender o seu ponto de vista. E nesse sentido, o desenvolvimento ele também tem 3 objetivos: destrinchar, defender e provar. Nesse momento você vai ampliar aquela tese que você trouxe. Então, por exemplo, eu acredito, eu não estou falando assim, tá? A gente está falando em primeira pessoa como exercício, mas na redação você vai escrever de outra forma. Então, vamos supor que você coloca lá no seu texto que um dos desafios para superar o cyberbullying, por exemplo, seja a questão associada ao vício do celular. Então, esse vai ser ali um grande dilema, Quanto mais as pessoas ficam viciadas no celular, mais expostas ao cyberbullying elas podem estar. Então, beleza, essa é uma questão. Então você vai destrinchar isso, Então, por quê, Por que que o vício ele vai estar associado? E aí você vai começar a destrinchar. Porque o vício prende a pessoa por muito tempo no celular, muito tempo nas redes sociais, de modo que a convivência com ela, com outras pessoas naquele ambiente, pode favorecer a oportunidade, para algum malfeitor passar a ofendê-la. Então, é uma suposição. E depois que você destrincha essa possibilidade, você vai começar a defender como isso faz sentido. Então, por exemplo, você vai ampliar ainda mais essa discussão trazendo informações, frases, reflexões. Aqui vale também utilizar a coletânea a seu favor, para você mostrar e contextualizar que isso é uma hipótese que faz sentido na prática, em que essa exposição, por exemplo, da pessoa ao vício faz com que, de certa forma, ela esteja o tempo todo se balizando pela opinião alheia. Então, é uma pessoa que busca validação o tempo todo. E quando vem a crítica, ela sofre esse processo do cyberbullying. Perfeito? E aí entra o último detalhe do desenvolvimento, que é o processo de provar. Aqui é interessante, tá? Muita gente acaba escrevendo a redação no que a gente chama de senso comum. O senso comum ele não vai ser basicamente aquela opinião que todo mundo tem, ou então simplesmente aquele repertório que todo mundo vai usar. Ele é basicamente uma redação escrita por base no achismo. Então ela não traz, por exemplo, dados estatísticos, ela não traz repertórios literários, ou até mesmo filmes, séries que possam corroborar para o assunto. Então é uma pessoa que vai escrever sobre aquele tema sem citar outros elementos que vão, de certa forma, potencializar aquela argumentação que ela apresenta defendendo aquela tese. Por isso que é muito importante que quando você vai estudar a redação,
você saiba exatamente, né, que tipos de autores você pode citar, que tipo de filósofos, pensadores, que tipo de música, que tipo de filme cabe em determinado assunto, que tipo de série você já assistiu sobre aquele tema, que tipo, né, de livro você já leu que trate um pouco sobre essa temática. Tudo isso vai ampliando o seu horizonte de pensamentos para que quando chegar o momento de escrever você saiba, esse tema aqui está com um cheirinho daquele livro tal. Nossa, dá para escrever aqui sobre esse tema? Sobre aquele filme que eu assisti esses dias, né? Ou aquele filme que eu já tinha assistido que é muito legal, que trata sobre isso, isso, isso. Então, quando você é uma pessoa, né, culta, que busca necessariamente, né, nos elementos da sua vida, né, os elementos culturais que você absorve, no momento em que você percebe que isso pode ser encaixado no seu texto, esse é o ponto onde você se destaca na sua prova. Então, grava aqui que esse processo de provar por meio desses repertórios vai ser fundamental para o seu desenvolvimento, tanto para o primeiro quanto para o segundo, tá? E por fim a gente chega no final da redação, que é a conclusão, né? A conclusão ela também tem 3 objetivos. O primeiro objetivo, né, é fazer uma chamada para ação. Por quê? Porque essa proposta de intervenção, o melhor local para ela aparecer é justamente no parágrafo de conclusão, tá? Então você vai fazer, depois de discutir aquela problemática, você vai fazer uma chamada, né? Então você vai refletir que aquele problema permanece sem solução e que precisa ser mais discutido, mais ampliado, certo? E aí você oferece a solução. A gente vai ter uma aula sobre isso, então eu não vou entrar em detalhes aqui agora, tá? Porque esse é um tema que vai prolongar um pouquinho mais a nossa aula de hoje. Eu não tenho intenção de ser muito profundo aqui nesse primeiro momento, mas na nossa aula de conclusão você vai aprender o passo a passo para fazer essa proposta de intervenção em 5 passos, tá? Por isso que eu até coloquei aqui 5 elementos. E depois que você fecha esses 5 elementos, você faz a finalização e aí acabou o seu texto. Você concluiu a sua redação Modelo Enem dentro das 30 linhas. Por isso que a redação, né, Modelo Enem, ela vai ter aqui, em média, 3 períodos por parágrafo, porque não à toa você tem 3 objetivos em cada parágrafo. Então, o que você tem que pensar é que em cada período que você termina, né, em cada período que você faz o seu check, você vai então cumprindo ali cada um dos objetivos do seu parágrafo. Então, cada objetivo representa um período diferente, certo? Para quem não sabe o que é período na redação, né? Um parágrafo você deve saber que é o intervalo de texto entre a letra maiúscula que inicia, né, numa linha nova até o ponto final. Isso é um parágrafo. O período, ele vai ser um processo semelhante, só que sem aquele espaçamento que você dá quando você inicia uma linha nova. Então, por exemplo, se você lá, né, juntou os 2 dedinhos, a professora da terceira série ensinou isso para você, né? Você coloca 2 dedinhos, letra maiúscula e começa um parágrafo novo, não é? Você está escrevendo, colocou um ponto final. Se você for continuar na mesma linha, você vai iniciar um novo período e não um novo parágrafo. Agora, se você for para a linha de baixo e repetir o processo de colocar os 2 dedinhos na frente, né, da margem da folha e fazer letra maiúscula, então sim você iniciou um novo parágrafo. Então, cuidado. Um parágrafo pode ter mais de um período, tá? Então, por exemplo, você está lá na introdução, né? Juntou 2 dedinhos, começou a escrever. Colocou letra maiúscula e escreveu. Colocou ponto final, vai continuar a ideia na mesma linha, né? Ou se não sobrar espaço, vai para a linha de baixo sem colocar os 2 dedos de espaçamento para representar um parágrafo novo, você está iniciando então o seu segundo período naquele mesmo parágrafo, tá? Então isso é um período. E em cada parágrafo você vai fazer 3 períodos diferentes, tá? E aí você pensa, né, professor, como é que eu vou saber quantos períodos eu vou ter em cada parágrafo, né, na prática? É só contar quantos pontos finais você colocar. Se você olhar um parágrafo numa redação Enem, né, isolar lá esse intervalo de texto que eu falei para você, da primeira letra maiúscula com espaçamento, né, até o último ponto final daquele certo, né? Se você contar quantos pontos finais tem ali, essa é a quantidade total de períodos que você vai ter naquele pedaço de texto, tá certo? Por isso que numa introdução você vai ter 3 pontos finais, no desenvolvimento 1 e 2, né? Você vai ter também 3 pontos finais e a mesma coisa se repete na sua conclusão, beleza? E aí, pessoal, depois que você conclui essa ideia então dos 3 períodos, tá? Durante cada período que você for escrever, você vai colocar um conector, uma palavra de um elemento coesivo, para deixar o seu texto mais fluido, mais fácil para o seu corretor ler. Porque tem corretor que quando vai ler o seu texto, ele trava, né? Então ele começa no parágrafo, tem um ponto final, ao invés dele continuar a leitura como se fosse um texto bem escrito, ele para.
porque tem choque de ideias, choque de palavras. Por isso que o estudo dos conectivos, a gente vai ter uma aula só sobre isso também aqui no nosso canal, tá? Por isso que ele é muito importante, por isso que a utilização desses conectivos vai ser fundamental para uma comunicação mais clara de todo o seu texto. Perfeito? Então, isso é o que trata então da nossa composição textual. E aqui eu quero chamar atenção para alguns detalhes, tá? Prestem muita atenção, então, e bastante cuidado com isso aqui, ó. É fundamental que você faça uma demarcação do parágrafo. O que é demarcar o parágrafo? É usar os dois dedinhos que a tia Glorinha ensinou para você lá na segunda série, lá na terceira série. A tia Glorinha não falou para você, falou, ó, quando você for escrever aqui um parágrafo novo, né, coloca dois dedinhos na margem da folha e começa a escrever com letra maiúscula. Isso é demarcar parágrafo. Tem muito corretor que faz você perder ponto por bobeira, tá? Porque é bobeira mesmo, só pelo fato de você, quando for escrever, imagina que isso aqui é a folha, esse quadrado, tá? Esse retângulo aqui, ó, né? Imagine que quando você for escrever, você não dá esse espaço. Você escreve bem rente à margem da folha. Pessoal, isso não é demarcação de parágrafo. É facilmente confundível com o quê? Com o período, né? Cadê o período aqui, ó? Você pode confundir o seu corretor do que é um parágrafo e do que é um período. Então, cuidado. Vai, né, vai pular a linha de baixo, colocando um parágrafo novo, vai iniciar, por exemplo, aí o desenvolvimento ou a conclusão, faz o espaçamento, demarque o parágrafo para o seu corretor ver que aquilo é um parágrafo, tá? Outra coisa, se você for utilizar título na sua redação, que não é obrigatório, tá? Redação Enem não precisa ter título obrigatoriamente. Você pode ou não pode colocar e isso não vai interferir na sua nota, tá? Exceto se você colocar um título que não tenha nada a ver com o que você escreveu. Aí você compromete seu texto, tá? Então, em termos de vantagem, não existe vantagem nenhuma de você escrever o título, tá? Muito pelo contrário, eu diria que você vai até perder uma linha, tá? Por quê? Porque o seu título ele vai na primeira linha da redação. Então, se você optar pelo título, desconsidere isso aqui, ó. Você não vai ter 30 linhas mais, você vai ter 29. Então, conselho que eu dou para você, não precisa colocar título no seu texto, tá bom? Não coloque título. Mas se for colocar, não inventa a moda de escrever redação primeiro e colocar o título lá no finalzinho, né? Título, dois pontos e colocar. Isso não funciona. Você vai ter o seu texto anulado. Então, se for colocar título, coloca na primeira linha centralizado, tá? E aí sim você vai começar o seu texto a partir da linha 2. Perfeito? Outra coisa, pessoal, margem textual, tá? Cuidado com o eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma, né? É aquele texto em que você está escrevendo bonitinho. Então aqui ó, começa a folha, né? Você começa aqui escrevendo tal, bonitinho, vai escrevendo. Aí o final da folha, ele está aqui, ó. E você nunca se aproxima da borda. Ou quando se aproxima, você aproxima uma hora muito perto, depois muito longe, muito perto, muito longe. Ou seja, você não tem uma régua aqui, ó. Você não tem uma margem bem estabelecida. Então, tente se aproximar ao máximo da borda final da caixa de texto do Enem, para que o seu texto não fique parecendo isso aqui, ó, né? Um eletrocardiograma, tá bom? Então fica esperto com isso, beleza? Outra coisa, pessoal, repertórios, tá? A prova de redação do Enem, ela sempre vem acompanhada com textos de apoio, textos motivadores. Olha o nome, é um texto para você se apoiar. É um texto para você ter uma motivação para escrever. Não é um texto para você copiar e colar. Então, muito cuidado. Vai pegar uma informação do repertório, adapta, muda as palavras, muda a linguagem, mas não copia e cola. Porque se o corretor estiver atento, ele vai fazer você perder ponto por ter copiado aquela estrutura da sua prova, tá bom? Então o corretor ele vai estar corrigindo a sua redação com os textos de apoio do lado. Se ele olhar um fragmento de texto que esteja idêntico, isso pode até mesmo zerar a sua redação, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, rasuras, tá? É perfeitamente comum quando você está escrevendo um texto de 30 linhas a caneta, é normal que você erre, tá tudo bem. Tudo bem você, putz, escrevi essa palavra com 2 S, era com C cedilha. Beleza, acontece, seu corretor não vai tirar ponto de você por conta disso. Claro, né, você não vai deixar escrito errado. O que você vai fazer? Rasurou, o que você vai fazer? Você vai fazer simplesmente um risco em cima da palavra. Acabou. Ele vai ver o que você escreveu errado e você pode escrever a palavra nova, né, corretamente, do lado aqui, ó, certo? Do lado dela. Ou então, se você tiver uma letra muito grande, tiver com pouco texto, pouco espaço, você pode até mesmo escrever aqui em cima que não tem problema nenhum, tá? Agora, é o seguinte, para rasurar, o que o cara faz? Né? O cara vai lá e faz isso aqui, ó. Ele rabisca a linha da redação. Isso não pode, pessoal. Isso, além de ser feio,
vai comprometer você na competência 1 gramatical do Enem, tá? Você tem que ter essa estética textual também. Então, vai rasurar? Faz simplesmente um risquinho, tá? Não precisa desenhar, apagar literalmente, pintar a sua linha da folha para mostrar para o seu corretor que você errou. É só um risco e acabou, tá? Agora, toma cuidado, né? Vê se não vai errar uma linha inteira, porque se você rasurar uma linha inteira, vai perder ponto do mesmo jeito. Agora, se for uma palavrinha aqui, uma palavrinha lá, né? 2 palavrinhas ali no mesmo parágrafo, até 3 palavrinhas, beleza, acontece. Seu corretor vai entender e não vai fazer você perder ponto. Agora, toma cuidado com os excessos, tá bom? Por fim, pessoal, mais importante de tudo é a caligrafia, né? Eu sei que você quer prestar medicina, eu sei que você quer passar no curso mais concorrido, eu também, né? Quis passar na minha época, só que eu sempre tive a letra feia pra caramba. Minha letra sempre foi feia. Você deve estar falando, nossa, professor, mas sua lousa tá linda, né? Sua lousa tá bonita. É porque eu tive que mudar minha caligrafia. A minha letra de mão, pessoal, ela é muito ruim, tá? A letra de médico mesmo, que o pessoal sugere, né? Então, o que acontece? Quando você escreve seu texto, você pode dominar toda essa estrutura. Se o seu corretor não entendeu o que você escreveu, já era. Você perdeu um ano inteiro de cursinho. Você vai zerar a prova ou vai perder ponto à toa porque o seu corretor não entendeu uma palavra do seu texto. E isso é muito ruim para você. Já imaginou você escrever um texto que vale nota 1000, 960, 920 e o seu corretor dá 700 para você? Ele vai matar a sua chance de entrar em medicina. Então, muito cuidado com a caligrafia. Se você é uma pessoa que já tem dificuldade natural para escrever, se você tem uma letra feia, né, admita, não tem problema em admitir, eu mesmo admito, eu tenho uma letra feia pra caramba na minha letra de mão. Se você tem problemas em escrever, né, com a letra de mão, que seria essa grafia aqui, pessoal, tá? Aqui, claro, né, eu tive tempo, usei a régua, né, escrevi isso aqui em 1 minuto, né, então eu fiz isso aqui bonitinho, mas se eu fosse escrever no dia da prova, com certeza seria um garrancho. Então, se você, assim como eu, tem esse problema, tenta mudar a sua letra. Tenta escrever com letra de forma, né? Como se estivesse aqui tudo no caps lock do seu teclado. Olha só, fica mais bonito, né? Se escreve mais rápido também. Então, tenta fazer essa adaptação. Mas, por favor, trate de deixar a sua escrita legível, tá bom? Dito isso, nós encerramos oficialmente essa primeira parte teórica aqui da nossa aula. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui dentro do nosso canal de aprendizado, o Enem Academy. Agora, eu vou basicamente, né, pegar todo esse conhecimento que a gente reuniu aqui nesse conteúdo e vou trazer para vocês uma elucidação prática de como fazer esse processo no dia da prova, tá? Então, eu vou jogar a imagem aqui para o computador para a gente poder fazer toda a finalização, beleza? Então, vamos lá. Nossa folha de redação. Eu estou aqui com a redação que eu mesmo fiz no ano de 2020, durante a edição do Enem. Nessa redação aqui eu tirei a nota de 960 pontos, tá certo? E o objetivo aqui não é tratar basicamente de uma correção. Eu quero mostrar para vocês os conhecimentos que eu transmiti para vocês nessa aula teórica de agora. Então, a anatomia da redação. O objetivo aqui, então, é analisar, né, a estrutura textual que eu acabei de ensinar para vocês sendo aplicada de maneira prática. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, em relação à divisão dos parágrafos. Vocês podem contar aqui comigo realmente 4 parágrafos, né? Ó, o primeiro parágrafo está aqui bem delimitado com esse espaço. O segundo parágrafo aqui em verdinho está bem delimitado aqui também. O terceiro parágrafo aqui na linha 19 e o quarto parágrafo aqui na linha 27, tá? Como que isso vai aparecer aqui no nosso sentido, né? É o seguinte, esses 4 parágrafos, eles demarcam exatamente, ó, a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão aqui embaixo a partir da linha 27, tá? Todos eles subdivididos em 3 períodos, como expliquei. Como que a gente sabe quantos períodos tem um parágrafo mesmo? Contando o número de pontos finais. Então vamos lá. Aqui na linha 1, né, ó, letra maiúscula, ponto final aqui, ó. Então, primeiro período. Letra maiúscula aqui, né, na mesma linha, até o próximo ponto final, que está aqui, ó, na linha 5. Então, esse é o segundo período. E o terceiro período vai desse diante dessa perspectiva aqui, ó, na linha 5 mesmo, né, continuação, até esse ponto final. Então, fechamos aqui 3 períodos na introdução. A mesma coisa no D1, pessoal. Olha só o desenvolvimento 1 aqui, ó. Aqui, ó, em primeira instância, letra maiúscula, iniciou o parágrafo, ponto final, fechou o primeiro período. Letra maiúscula aqui na mesma linha, continuou até o próximo ponto final, que no caso está aqui na linha 12, ó. Então, segundo período. A partir disso aqui, ó, como vocês podem ver na linha 13, né, iniciou letra maiúscula, vai até o próximo ponto final, que está aqui, pessoal. Nessa redação em específico, eu optei por fazer 4 períodos por um detalhe, tá? Bastante peculiar. Durante a fase da redação, eu confesso que eu acabei, né,
prolongando muito o exemplo do repertório. Então, foi por essa razão que eu optei por um quarto período, mas era opcional, tá? Esse quarto período aqui foi mais para dar aquela famosa enchida de linguiça, né, para fazer uma consonância de efeito. Isso não é obrigatório, então por isso que eu ensino para vocês sempre utilizarem, né, 3 períodos na redação, tá? Continuando aqui no D2, né, a gente tem aqui a construção do primeiro período até a linha 21, o segundo período vai até aqui a linha 24, tá? E aqui de fato, ó, 3 períodos para fechar aqui o nosso parágrafo de D2, tá bom? Então, sempre essa regrinha dos 3 períodos. Conclusão, mesma coisa, né? Fechamos aqui a conclusão, ó, o segundo período vai iniciar exatamente aqui, ó. Então, o primeiro período, portanto, vai até o ponto final que está aqui na linha 27, continuando aqui letra maiúscula até o próximo ponto final, até chegar na nossa frase de efeito final aqui no terceiro período, que é aqui a partir da linha 30, ó, tá certo? Então, 4 parágrafos, 3 períodos cada um, beleza? Então, a nível de estrutura textual, bateu aquilo que eu passei para vocês, certo? Agora, com relação aos objetivos, né? Aqui nessa introdução, a gente faz uma descrição do nosso caso e contextualiza com a problemática do Enem. No desenvolvimento 1, a gente desenvolve, faz a citação dos exemplos, né? Nesse caso aqui eu tinha citado até o massacre da escola Columbine nesse sentido. E aqui no nosso D2, eu tinha feito, né, a citação do filme Forrest Gump. Então você pode ver que os repertórios eles são bem variados, tá? Isso pode variar de redação para redação. E na conclusão eu deixei para fazer a proposta de solução no final, como vocês podem ver aqui, ó, né, ó, o agente, que é a Secretaria-Geral da Cidadania, mas claro, tudo isso vocês vão ver de forma mais aprofundada nas próximas aulas. Então, pessoal, o que eu tenho para passar para vocês é exatamente essa anatomia textual. Então, olhem para a estrutura, é uma estrutura que funciona, que realmente é aplicada na prática. Esse é um texto que levou nota 960, tá bom? Outro detalhe, olhem as rasuras, tá? É uma redação 960, mas olha quantas rasuras eu acabei cometendo, né? Só na introdução foram 4 rasuras. E eu não rabisquei, eu não sujei esse texto. Eu fiz simplesmente um risquinho, escrevi em cima e olha só, consegui tirar a nota 960 mesmo assim. Então, não tem problema errar, tá? O que tem problema é você fazer um rabisco muito feio. Então, ó, rasurei aqui uma palavra, risquei. Rasurei outra palavra, risquei também. Escreva a correta por cima. Aqui na linha 22, ó, eu rasurei mais de uma palavra. Você pode ver, eu rasurei quase metade da linha. Mesmo assim, ó, fiz só um risquinho em cima e escrevi por cima, né, da palavra. Tá vendo? Então, é muito tranquilo de trabalhar com esses erros, tá? Não fiquem bitolados. Você não é proibido de errar nada no Enem. Você pode simplesmente errar e aí você mostra que errou a grafia e tá tudo certo. Escreve por cima a palavra correta. Beleza? Outro detalhe importante, pessoal, olha a delimitação do parágrafo, olha o espaçamento que eu marquei aqui, não tem como o corretor confundir isso, tá? Então, toma muito cuidado e, realmente, né, quando for iniciar um novo parágrafo, coloca aqueles 2 dedinhos ali, se possível até 3, para mostrar que está iniciando um parágrafo. Agora, olha que margem textual bonita, né, modéstia à parte aqui, ó, mas olha só que legal, ó. Não é um texto eletrocardiograma, é um texto rente à linha final. Olha só essa cobertura aqui que eu estou fazendo de verdinho para vocês na direita, ó. Tudo encostadinho na borda da folha, tá vendo? Isso aqui é estética, pessoal. Estética textual também vale, tá? E claro, né, a letra é legível. Essa aqui é a minha letra de forma, porque a minha letra de mão é horrível, então segue aquela recomendação que eu falei para vocês. Se você tem uma letra de mão feia, não insista, tá? Faça a redação com uma letra mais redondinha, nem que você tenha que usar uma caligrafia, né, mais tradicional, que é o caso da caligrafia aqui, né, de escrever tudo em caps lock, vamos chamar assim, né? Seria ali a letra de forma, tá? Não tem problema, beleza? Só trate de deixar tudo bem legível, beleza? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui então todo o nosso conteúdo da aula de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença nesse conteúdo e dizer para você que o Enem Academy é a sua melhor academia de preparação de estudos para o Enem. Nos vemos na próxima aula e se você está buscando pela aprovação em um curso mais concorrido, tá? Por exemplo, medicina, né? Direito, algumas engenharias da vida, se você quer ter ali a garantia de que você vai ser aprovado de primeira, ou então ali estudando com afinco, com supervisão até a sua prova, eu tenho que te convidar a conhecer a mentoria do Enem Academy. A mentoria do Enem Academy é um programa de estudos de acompanhamento completo voltado para você que quer se dedicar à prova do Enem e passar de primeira. Nós temos aulas ao vivo de todas as matérias, plantão de dúvidas para tirar suas dúvidas quando você estiver fazendo exercício na prática direto no WhatsApp do professor. Nós temos também um grupo, né,
voltado ali a cada uma das disciplinas para você conseguir mandar suas dúvidas em tempo real. Tá fazendo exercício aqui, teve dúvida? Manda lá no grupo e os nossos plantonistas vão te responder em tempo real, tá? E além de tudo isso, nós temos também uma correção ao vivo por semana por áudio. Então a sua redação vai ser corrigida toda semana. Você vai receber um tema direto para você fazer, você vai praticar e vai ter a sua redação corrigida, tá bom? Além da redação corrigida, nós temos também simulados, resolução de exercícios em vídeo. É literalmente um cursinho completo, só que cobrando menos de 10% do que um cursinho real cobraria de você. Então, vale muito a pena. É o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Acesse a página, vem conversar direto comigo, tá? E aí, eu te espero então dentro da nossa mentoria. Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!